Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. A gente está lendo o Evangelho de Mateus, está maravilhoso. Bora lá? A Ti, Senhor, rendemos graças porque o Senhor é muito bom. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado pela sua ministração, obrigado pelo seu conforto, obrigado pela sua graça, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua misericórdia, obrigado por tudo que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas. Obrigado por esse despertar. Obrigado por essa sede de te buscar. Obrigado por essa intimidade que temos contigo, Senhor. É maravilhoso estar diante da tua presença. É maravilhoso poder acordar de madrugada e buscar a tua face. Buscar ao Senhor verdadeiramente de todo o coração, deixando tudo que nos impede ali na cama, Senhor, e levantando e despertando e desejando a tua presença. É maravilhoso, Senhor. Que a nossa alma se encha, Pai, da tua presença, se encha do teu Espírito, que o Espírito venha se comunicar conosco, venha transformar as nossas vidas, venha ministrar em nossas vidas para que haja compreensão da tua palavra, para que haja compreensão de tudo que o Senhor tem para nós. Santo, santo, santo e maravilhoso é o teu nome, maravilhoso é o Senhor. Único digno de ser louvado, único digno de ser exaltado, único digno de ser engrandecido, Pai. Grande, grande, grande é o Senhor. Venha, Senhor, com o teu reino, Pai, que a sua vontade seja soberana sobre as nossas vidas. Desperta, Senhor, a sua igreja. Desperta-nos, Pai, desperte o seu povo, para que possamos compreender e ver e entender a tua vontade para este tempo, para que possamos desfrutar e viver tudo que o Senhor tem preparado para nós para este tempo, para que da nossa boca saia só louvores, não saiam queixas, reclamações, nem palavras que afastam-nos de ti, Senhor, mas que dos nossos lábios saia o que o nosso coração está cheio, e que o nosso coração e nossa mente possa estar cheio da tua presença, cheio da tua palavra, cheios do teu desejo, cheios da tua vontade, Pai, para que o seu nome, Senhor, seja glorificado e exaltado através das nossas vidas. Vem, Espírito Santo, e ministra sobre nós nesta manhã. Seja, Senhor, com a nossa nação, com o nosso país, com o nosso governo, Pai. Que o Senhor esteja abençoando, que o Senhor esteja despertando a tua igreja, que o Senhor esteja despertando o teu povo para a honra e glória do teu santo nome, para que todos vejam o mover do Senhor nesta nação. Que este avivamento tão desejado, que o Senhor já prometeu que virá, prepara-nos, Senhor, para que ele venha, para que ele venha, para que ele venha, Senhor, para que o teu povo proclame o evangelho do reino a todas as nações. E assim chegará a sua vinda, e assim chegará o grande dia maravilhoso do Senhor, para a honra e glória do teu santo nome. Traga paz para Jerusalém, traga uma renovação para aquele povo, traga uma restauração do seu evangelho sobre aquele povo, que pessoas venham se converter, que pessoas venham reconhecer Senhor Jesus como Messias, assim como os muçulmanos têm tido sonhos e reconhecido o Senhor como Messias. Faça assim também com os judeus, faça assim também com todos aqueles povos inalcançados. Espírito Santo, move a tua obra, porque é o Senhor que convence, para a honra e glória do teu santo nome, para louvor do teu nome, Pai. Abençoa a vida de cada um aqui presente. Abençoe suas famílias, seus filhos, seus parentes. Que o Senhor esteja derramando o mover sobrenatural do Espírito sobre a vida de cada um aqui. Que possamos ser um agente transformador de vidas. Abençoe também aqueles que estão no grupos, mas por algum motivo não pode entrar. Que o Senhor venha mover os seus corações, despertá-los, Pai, de uma vida que muitas vezes é religiosa,
mas que eles venham realmente ter contato com o Senhor. E não importa se é aqui com a gente, mas que eles venham ter contato com o Senhor. Em qualquer dia, em qualquer momento do dia, em qualquer lugar, mas que eles venham ter intimidade e sede da tua palavra. E se for para despertá-los para estarem aqui, que sejam bem-vindos e que o Senhor mova o teu espírito no coração deles. Este desejo de conhecer mais e mais e mais de ti. E que tudo seja para a honra e glória do teu santo nome, para que o Senhor seja louvado, para que o Senhor seja glorificado hoje e sempre. Venha, Espírito Santo, nesta manhã, ministre aos nossos corações, faça-nos compreender as tuas escrituras, e que não seja apenas uma leitura ou estudo, mas que tudo que lemos e aprendemos e ouvirmos hoje seja para transformar as nossas vidas, seja para a glória do teu santo nome, porque teu, Senhor, é todo o poder e toda a glória e toda a honra. A ti todo o louvor e toda a majestade. Vem, Jesus. Vem, Jesus, e ministra aos nossos corações, porque não há outro nome maravilhoso como o teu. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, Mateus, capítulo 13. A parábola do semeador. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira do mar. À beira é grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. Mateus capítulo 13, versículo 3. E de muitas coisas lhe falou por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto que não se profunda a terra, saindo, porém, o sol a queimou. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe perguntaram: por que o Senhor fala com eles por meio de parábolas? Ao que Jesus respondeu: porque a vocês é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles isso não é concedido, pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, não entendem. Assim neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, vocês ouvirão e de modo nenhum entenderão. Vendo, vocês verão e de modo nenhum perceberão. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tampados e fechados e fecharam os olhos, para não acontecer que vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos, atentos com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhe digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo,
mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra, e ele fica infrutífera, e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra, e é o que ouve a palavra, e a compreende, este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos dar uma pausa aqui. Cara, isso é maravilhoso. A palavra do Senhor, a maneira como, cara, Deus é muito bom. Deus é muito bom. E hoje, por exemplo, qual que é a nossa função dentro de tudo isso, né? Eu acredito que já somos a semente que foi jogada na terra frutífera, na terra que dá frutos. Então, cabe a nós agora dar frutos. A nossa semente já cresceu, ela já floresceu. E agora cabe a cada um dar o seu fruto, a 100, a 60, a 30 por um. E é muito bom pensar assim, cara, o Senhor cuidou de cada um. Então, eu costumo ouvir, e é bem isso mesmo, cabe a nós lançar a semente, né? O semeador lança a semente, mas quem dá o crescimento é o próprio Espírito, é o próprio Senhor. E quantas vezes a gente quer fazer o crescimento da árvore também. Só que, cara, um dia nós fomos a semente. Um dia o semeador lançou essa semente em nossos corações. E hoje estamos aqui às 5 horas da manhã buscando ao Senhor. Então essa semente ela já cresceu, ela já se tornou uma árvore. Ela já é algo a mais. Mas e aí? E agora o que que precisa? Essa árvore precisa dar frutos. Então precisamos dar frutos. Precisamos com que a nossa vida seja um espelho para transformar a vida de outras pessoas. E é maravilhoso quando os discípulos perguntam: "Mas Senhor, por que falas por meio de parábolas?" Ué, por quê? Porque eu quero que só quem é do reino compreenda. Existe uma falácia assim que é tão perigosa, que é quando as pessoas falam assim: "Não, a parábola é apenas uma historinha. É apenas uma historinha que Jesus contava para as pessoas poderem entender, não é algo muito profundo." Porque a parábola você só entende ela verdadeiramente quando você está com os olhos no reino do Senhor. Quando os teus olhos não estão firmados no Senhor, quando os teus olhos não estão firmados no reino do Senhor, realmente ela é apenas uma história. Uma história de um semeador que joga suas sementes, que é muito sem noção, porque joga semente onde não dá para plantar. E aí as sementes morrem, os pássaros comem, a semente não tem raiz. E, cara, eu tava lendo isso aqui, eu tava pensando. A Márcia plantou um pé de. Ah, esqueci o nome da fruta, mas plantou uma arvorezinha. E o pote dela era muito pequeno. E ela cresceu. E esses dias ela deu, há uns 3 meses atrás, ela começou a dar fruto. Ai, é uma frutinha vermelhinha, pequenininha assim, cheia de gominho. Esqueci o nome dela. Acerola, Não, aquela que é bem vermelhinha. Pitanga. pitanga, Também não. morango. Não. É uma que ela fica roxinha, você pega ela já suja a sua mão. Esqueci o nome. Amora. 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 E aí, como o pote era pequeno e ela cresceu, as folhas ficaram bonitas e tal.
e deu 2 amorinhas. Pequenininha, pequenininha, do tamanho da árvore, né? E aí, esses dias, a gente comprou um pote maior, colocou uma terra boa e plantou ela de novo. Cara, ela tá cheia de amorinha. Ela cresceu e tá cheia de amorinha. Então, aonde eu quero chegar? O que é sua terra boa? A terra boa é a palavra. Aonde você está fincando as suas raízes? É como ele diz ali, cara. Por que que a que dá bom fruto, ela consegue dar bom fruto? Porque as suas raízes vão mais fundo. Aquela parte quando lança em terra rasa, ela morre porque, ou então ela não dá frutos porque ela não tem energia para isso. Ela não tem raiz profunda, ela não consegue se alimentar. Então ela não consegue dar frutos. Caraca. E quando a gente tem raiz profunda, quando a gente tem uma base bíblica, quando a gente busca ao Senhor verdadeiramente, o que acontece? As nossas raízes estão se aprofundando na palavra, estão se aprofundando nas escrituras ao ponto da gente começar a dar frutos e começar a dar bons frutos. Então precisamos fazer com que as nossas raízes, que se aprofunde na terra fértil que é a palavra do Senhor. E aí então a nossa vida vai começar ao que? Dar frutos. Porque o teu coração vai estar cheio do que o Senhor tem para nós. E ali tô aqui com ele aberto aqui, é muito bom no versículo 16 que ele fala: bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês que veem, bem-aventurados são os ouvidos de vocês que ouvem, pois em verdade lhe digo que muitos profetas justos desejaram ver o que vocês veem, desejaram ter o que vocês têm, desejaram ouvir o que vocês ouviram, e eles não ouviram e não viram. Cara, a gente fica assim, cara, Moisés foi incrível, todos os antepassados, mas eles não tinham algo que a gente tem por privilégio graças a Jesus. Nós temos o Espírito Santo ministrando aos nossos corações sempre que quisermos. Sempre que a gente se entregar a Ele, buscá-lo, falar com Ele, Ele vai ministrar aos nossos corações. E eles não tinham isso. Eles foram justificados pela sua fé, pela sua caminhada. É muito bom quando você lê em Hebreus que Abraão, ele caminhou a vida inteira em busca do reino do Senhor, porque ele visualizou a cidade celeste, ele visualizou a Nova Jerusalém. E você para pensar, ele não tinha casa, ele vivia em tendas, porque ele estava sempre buscando o reino do Senhor. Ele buscava o que foi prometido. E quantas vezes a gente tem promessas de transformações e a gente não busca? E agora a gente tem um Espírito que pode nos revelar estas coisas e a gente não busca. A gente larga a mão. A gente, é como fala ali dos espinhos, quando ele vai para a explicação, a gente é tão entregue a este mundo, às coisas do mundo, ao tempo do mundo, a desculpa de eu não tenho tempo para buscar ao Senhor, são os espinhos que nos sufoca e não deixa essa árvore crescer. É a mídia, é as redes sociais, é o trabalho excessivo, é a vontade de se tornar rico, sem buscar a justiça do reino primeiro, sem buscar o reino, as riquezas do reino, e queremos as riquezas deste mundo. Está escrito aqui, ó, no 22, o que semeia entre espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ele fica infrutífero. Quantas pessoas a gente vê que está tão preocupado com o mundo que esquece da palavra do reino, que esquece do Senhor, que esquece de buscá-lo verdadeiramente, que esquece de ter intimidade com ele, que esquece de ter um exercício de troca entre ele e o Senhor. E fica tão sufocado com as coisas do mundo, com o trabalho, com a mídia. Antigamente era com a TV, mas hoje é com as redes sociais, com vídeos engraçados que não te levam a nada, que não te levam ao reino. Cara, a gente tem que aprender a usar tudo que dá ao nosso redor
para buscar ao Senhor. Antigamente, para a gente ter uma reunião dessa, a gente tinha que estar na casa de alguém ou estar em algum templo e as pessoas se locomoverem da sua casa para buscar aquilo. Cara, hoje você precisa acordar e abrir seu celular ou seu computador e a gente tem o prazer de desfrutar da palavra do Senhor. Isso é maravilhoso. Isso é usar a tecnologia. Isso é usar o que Deus tem para nós para esse tempo. E às vezes a gente fica sufocado. A gente prefere ficar dentro do caixão, que é a nossa cama, morto para esse mundo, morto para esse reino, e deixa de buscar ao Senhor e fica com a desculpa: não, meu dia é muito corrido, preciso trabalhar. E aí domingo eu vou à igreja. Ontem a mensagem do pastor falou muito sobre isso. O diabo nos engana a semana inteira. Aí no domingo ele deixa a gente para a igreja. E aí, sua vida está na mão de quem? Às vezes você acha que está na mão de Deus, mas não está. Porque durante a semana inteira. Mandou, né? Aquele videozinho que você mandou, né? O cara lá. Igual. Ele fez assim. Pô, semana inteira. Aí no domingo você pode ir na igreja. Caramba, lá é pesado, hein? E aí você é enganado a semana inteira, engana seu coração a semana inteira. A semana inteira você não busca, você nem toca na sua Bíblia. Aí no domingo você veste a sua roupa de santo e vai para a igreja. Não adianta. Ah, mas eu vou ser salvo. Vai. Porque o Senhor é misericordioso, é justo e misericordioso, rico em bondade, rico em justiça, traz paz, traz acalento. Mas e aí, cara? A gente precisa entender, principalmente nós que estamos aqui, existe muito mais do que a salvação. A salvação era só o primeiro passo para o reino do Senhor. A salvação é só o primeiro passo para tudo. Já pensou se Paulo, quando cai na estrada, vê Jesus e Barnabé? Acho que é. Barnabé vai lá e tira as escamas do olho dele. E ele fala assim: beleza, tô salvo. E não faz mais nada? Imagina se os discípulos, ao verem Jesus ao subir aos céus ressuscitado, fala: caraca, o nosso rei, estamos salvos, e não faz mais nada. Consegue entender que o evangelho é muito mais do que ser salvo? É muito mais do que receber a graça do Espírito Santo? É frutificar. E quando a gente vai lá em João 15, fala que o Deus ai, sumiu a palavra. É o cara que poda. Sumiu o nome do... Ele é o cara que cultiva a árvore. Ele é o cara que cuida da plantação. Então, se a árvore está dando um bom fruto, ele vai lá e dá umas podadas nela, que é o nosso crescimento, que é quando a gente começa a aprender verdadeiramente a palavra, para que dê mais frutos. Agora, se a nossa vida não dá frutos, o que ele faz? Ele vai lá e poda ela, vai lá e corta a árvore e joga fora. Porque precisa ser plantada outra no lugar. Então, precisamos buscar raízes, terra fértil, que é a palavra do Senhor, para que as nossas raízes se profundem nas Escrituras ao ponto de nós crescermos e sermos frutíferos. Tem uma passagem que é muito boa e às vezes a gente passa por ela e não percebe. Quando o cego está no caminho e ele clama por Jesus, não sei se a gente vai ver isso em Mateus, ele clama por Jesus e Jesus o cura. Aí Jesus fala assim para ele: o que você está vendo? Ele fala: um monte de árvores. Ele: oh, foi poder demais, peraí. E agora? Ah, agora eu vejo vocês. Por quê? Porque na visão espiritual somos árvores espirituais, que precisa dar frutos, que precisa crescer e frutificar, que precisa transformar. A gente está vendo o tempo todo na palavra que somos sementes, que crescemos e damos frutos, que somos como a videira, que cresce e dá frutos. Então, no mundo espiritual, somos como árvores. Árvores que precisam ter raízes profundas, para que cresça também e comece a dar frutos. E vou te falar um negócio: toda árvore que dá fruto é apedrejada, é perseguida. Por quê? Porque aqueles que são incapazes de dar frutos querem comer do seu fruto. E começa a atacar pedra em você.
Então, se somos perseguidos, é porque estamos dando frutos. Exato. Posso continuar, então? Sim. 24. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também o joio. Então, os servos do dono da casa chegou e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no campo? De onde, de onde então vem o joio? Ele, porém, lhe respondeu: o inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também o que com ele o trigo. Deixam que cresçam juntos até a colheita. Nossa Senhor. E no tempo da colheita, direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados, mas recolho o trigo no meu celeiro. Cara, isso é uma parábola para mim, Éder. A minha visão dessa parábola, ela é uma parábola do fim dos tempos. Ela é uma parábola de quando o Senhor voltar, do reino do Senhor. Porque ele fala que o bom semeador, que é Deus, ele semeia o bom fruto. Mas aí o diabo, para fazer com que às vezes o bom fruto caia ou não cresça, ele vem lá e começa a semear o joio no meio do trigo. Então o que a gente tem hoje? Dentro das próprias igrejas, muito trigo e muito joio. E aí a gente tem que se preocupar, estamos sendo trigo ou estamos sendo joio? A gente é trigo ou é joio? Qual que é a diferença, Éder? Eles são muito parecidos, por isso que ele não deixa colher. Porque se eles fossem lá colher, eles podiam arrancar o trigo junto com o joio. E eles crescem muito juntos. Então não dá para arrancar, porque se você arranca um, você pode arrancar o outro. Só que no fim, na colheita, existe uma diferença. O trigo tem fruto e o joio não tem fruto. Eu gosto muito um trecho quando eles usam essa parábola na novela Jesus que tem na Record. Eu vi esse trecho e fiquei apaixonado, porque Jesus está falando da parábola e Pedro fala assim: mas por que eles não colhem? Como que vai saber no final de tudo quem que é quem? Aí ele fala assim: no fim, na época da colheita, o, o trigo, o joio, vai estar de pé, soberbo, todo-poderoso, achando que é o cara. E o trigo vai estar prostrado de tanto fruto, rendido ao seu Senhor. Cara, essa analogia me quebrou. Então, como Jesus vai te encontrar no dia da colheita? Religioso, achando que você é digno de toda a salvação, porque no nome dele você expulsou demônios, curou enfermos, levou a palavra, ou você vai estar rendido diante do Rei dos Reis, o Senhor soberano? Quem somos nós? Joio ou trigo? Quem somos nós? Verdadeiros cristãos ou como os publicanos, os samaritanos? Quem somos nós? Precisamos nos render ao Senhor. Quando ele voltar, não importa como, não importa, a gente não tem data, mas eu acredito que está muito perto. Como ele vai nos encontrar? Rendido ou soberbo? E é muito bom, cara, porque ele conclui, fala para os servos, faz o quê? Vai lá, pega o joio, amarra eles.
Ajunta primeiro o joio e amarre-nos em feixes para ser queimado. Mas recolho o trigo no meu celeiro. O que seria o celeiro? O novo, o paraíso, o reino, a nova Jerusalém, a vinda do Senhor. Esse é o celeiro. E aqueles que não servem, aqueles que são joio, aqueles que muitas vezes estão dentro da igreja, mas não servem, não têm Deus verdadeiramente no seu coração, serão ajuntados e queimados. É muito pesado, mas é a realidade. É as escolhas. E esses dias eu estava ouvindo uma menina, ela falou, cara, e toca muito no meu coração isso. Às vezes a gente vê uma igreja muito cheia, você fala, caraca, que massa. A maioria é joio. A maioria tá ali só pelo oba-oba. A maioria tá ali com as raízes na areia. Uma raiz rasa, não dá fruto nenhum. A hora que o sol bater. E quem é o sol? Uma analogia, tá? Quem é o sol? A tribulação. A hora que a perseguição chegar, a hora que tudo começar a ficar difícil, ela vai morrer. Ela não vai aguentar. Por quê? Porque só aqueles que têm raízes, velho, aguenta o tranco. Esses dias eu tava vendo o Luciano Subirá, ele contando que quando ele foi pro sul, um fazendeiro falou assim, vem cá, vou precisar te mostrar como que é. Ele foi pra colheita. E esse fazendeiro andava com a caminhonete por cima do trigo, de um lado pro outro, mostrando para ele e tal. Aí ele falou assim, cara, você não tem dó desses trigos que você passa por cima, que vai matando? Aí ele falou assim, desce aqui da caminhonete. Aí ele falou assim, desço não, você vai me levar, você me trouxe até aqui, você vai me levar de volta. Ele, não, desce, vou te mostrar um negócio. Aí ele mostrou, tá vendo ali, ó, aqui eu passei ontem. O trigo já estava em pé. Ele falou, como assim? O que acontece? Quando você passa, ele só amassa e depois ele volta. Mas, aí ele vai lá, pega o trigo, quando você o quebra, aí ele morre. Então, a gente tem que ser dessa forma. A nossa fé é como? As dificuldades vêm, mas a gente tem que se levantar. Porque o Senhor é conosco. Mas muitas vezes vem aquelas pessoas que querem nos quebrar. Ou então querem nos machucar de verdade. Então precisamos estar firmados. Sempre no Senhor. Sempre nele. Porque Ele cuida de nós. 31. Jesus lhes propôs outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que o homem pegou e plantou no seu campo. Esse grão é, na verdade, o menor de todas as sementes, mas quando cresce, é o maior do que as hortaliças e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e se aninham em seu ramo. É bem interessante isso aqui, porque hoje a gente fala assim, mas hoje tem o morango e tal, na época não tinha. Já parou para pensar que o morango não vira árvore? Cara, isso veio agora na minha mente, porque a gente fica comparando, né? Mas é uma das menores sementes que se torna uma árvore grande. O morango não é árvore, o morango é ramo. O morango, você nunca viu uma árvore de morango, eu pelo menos nunca vi. E ali ele deixa bem claro que às vezes uma pequena semente, aquela pessoa que você não acreditava, mas que você lançou semente, ela pode ser um pé de mostarda que vai virar uma grande árvore e vai transformar muitas pessoas. 33. Jesus lhes contou ainda outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Jesus disse todas essas coisas. As multidões,
Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia. Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta: abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa. E aproximando-se dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio no campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. Os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois, assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É toda a explicação que a gente já deu, né? O reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Cara, esse trechinho, cara, é maravilhoso. Quando encontramos o Senhor verdadeiramente, deixamos tudo o que temos e com alegria transbordante vivemos só para o Senhor. Então, se encontramos o reino dos céus, se Deus já ministrou os nossos corações, essa graça já está em nós, por que você está buscando riquezas nessa terra? Por que estamos buscando coisas dessa terra? Por que não estamos fazendo assim como Paulo, largando tudo para pregar o evangelho, para buscar riquezas do reino dos céus? Ou então não acreditamos nele. Simples assim. E aí Deus, como Rei e Pai soberano, vai nos dar aqui nessa terra o que é necessário para vivermos nela. 45. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende tudo o que tinha e comprou a pérola. Mesma ideia. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que foi lançada ao mar e apanhou peixes de todas as espécies. E quando já estava cheio, os pescadores a arrancaram para a praia e, assentados, escolheram os bons para os cestos e jogaram fora os ruins. Assim será no fim dos tempos. Os anjos sairão, separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas estas coisas? Eles responderam: sim. Então Jesus lhes disse: por isso, todo escriba instruído no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Quando Jesus acabou de contar essas parábolas, retirou-se dali e, chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que se maravilhavam e diziam: de onde lhe vem essa sabedoria e estes poderes miraculosos? Não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria?
E os seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde lhe vem tudo isso? E escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse: nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra e na sua casa. E não fez ali muitos milagres, por causa da incredulidade deles. Cara, Jesus é maravilhoso. E quando a gente entende a palavra, como diz, quando a gente para de ser multidão e começa a ser discípulo, quando a gente começa a ser servos do Senhor, as parábolas começam a fazer sentido em nossas vidas. A gente para de entender que isso é apenas uma historinha. E sim, é uma maneira que Jesus usou para nos apresentar o reino e o que precisamos fazer para estar neste reino. Então, precisamos estar firmes no Senhor. Precisamos estar cheios do Senhor. E para estar cheio, precisamos muitas vezes nos esvaziar de nós mesmos. Como eu disse essas últimas parábolas, deixar tudo aquilo que é nosso e deixar que Deus reine em nós, deixar que Deus viva em nós, para a honra e glória do nome dele. Mateus 14. João captado. Naquele tempo, Herodes, o tetrarca, ouviu a fama de Jesus e disse aos seus cortesãos: este é João, o Batista. Ele ressuscitou dentre os mortos e por isso estes poderes milagrosos operam nele. Pois Herodes havia prendido a João e, maniatando-o, o guardara no cárcere por causa de Heródias, mulher de seu irmão Filipe, porque João lhe dizia: não te é lícito possuí-la, e queria matá-lo, mas temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, a filha de Heródia dançou no meio dos convivas e agradou a Herodes, pelo que este prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Instigada por sua mãe, disse ela: dá-me aqui num prato a cabeça de João, o Batista. Entristeceu-se então o rei, mas por causa do juramento e do que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar a João no cárcere. E a cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. A primeira multiplicação dos pães. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. E quando as multidões o souberam, seguiram-no a pé desde as cidades. E ele, ao desembarcar, viu uma grande multidão e compadecendo-se dela, curou os seus enfermos. Chegada a tarde, aproximara deles os discípulos, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é passada. Despede as multidões para que vão às aldeias e comprem o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa ir embora. Dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos aqui. Tendo mandado as multidões que se reclinassem sobre a relva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos, e os discípulos às multidões.
Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, levantaram 12 cestos cheios. Ora, os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, obrigou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. Tendo-as despedido, subiu ao monte para orar à parte. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Entre mentes, o barco já estava a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. A quarta vigília da noite, Jesus foi ter com eles, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, ao vê-lo andando sobre o mar, assustaram-se e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe falou, dizendo: "Tende ânimo, sou eu, não temais." Respondeu-lhe Pedro: "Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas." Disse-lhe ele: "Vem." Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas, sentindo o vento, teve medo e começou a submergir. Clamou: "Senhor, salva-me." Imediatamente, estendendo Jesus a mão, segurou-o e disse-lhe: "Homem de pouca fé, por que duvidastes?" E logo que subiram para o barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram-no, dizendo: "Verdadeiramente tu és filho de Deus." Ora, terminada a travessia, chegaram à terra de Genezaré. Quando os homens daquele lugar o reconheceram, andaram por toda aquela circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e rogaram-lhe que apenas os deixassem tocar a orla do seu manto, e todos os que a tocaram foram curados. Muito bom. A gente vê na primeira parte, né, o triste fim de João Batista por suas próprias escolhas, né? Jesus o avisou para não fazer, né? Mas ele escolheu enfrentar Herodes, se indignar com o pecado de Herodes. E aí a gente bate para a primeira multiplicação de pães. Esses dias, olha como o espírito de engano está sobre a terra muito forte. Esses dias eu ouvi um cara pregando que na multiplicação de pães, Jesus não multiplicou os pães. Que na verdade ele agradeceu, as pessoas se comoveram e todos deram o que tinham. Então, tipo assim, qual que é o sentido hoje? É tirar os poderes de Jesus. É tirar toda a autoridade que ele tinha. É tirar o relacionamento que ele tinha. Então, a ideia da pregação é: Jesus não tem poder. Ele não multiplicou os pães. Quando ele fez aquilo, as pessoas que estavam ali, cada um pegou o seu e juntou todo mundo o seu ali e todo mundo comeu junto. Então, hoje, o engano traz isso. São pessoas que querem enganar aqueles que não têm raízes, lembra que a gente falou anteriormente? Para quê? Para que levá-las a se queimarem no sol, ou levá-las a se sufocarem, ou deixar com que outros comam. Então, precisamos entender que os discípulos aqui, Mateus, por exemplo, está o tempo todo tentando mostrar o poder de Jesus acima de tudo. E ali ele mostra o quanto ele tinha intimidade, agradece, multiplica, e os peixes se multiplicam como um milagre, ao ponto de sobrar 12 cestos. Então aqui está mostrando quanto Jesus tinha poder sobre as coisas. Quando Mateus ele escreve isso,
ele já escreve logo depois sobre Jesus andar sobre o mar. Então Jesus continua mostrando o quanto Jesus tinha poderes, e poderes sobre a terra, poder que foi nos dado quando éramos Adão, e foi perdido quando morremos ao comer o fruto. Então, e Jesus, ele mostra que a gente tem esse governo, só que a gente perdeu. E aí logo ele vai, e eu acho bem interessante o que Jesus fazia. Ele ia orar. Muito bom isso. Cadê? De madrugada, versículo 25. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam. Não, anterior, cadê? Aqui, ó, no 23. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte ao fim de orar sozinho. Então, quando a gente vai lá na frente ver Jesus orando no Getsemane, a gente já percebe que isso era um hábito dele. De madrugada, de sair e sozinho ir orar e buscar ao Senhor, de buscar ao Pai, de ter intimidade com o Pai. Isso é muito bom. Vou dar um pouquinho de comida sólida para vocês pensarem um pouco. Existe a Bíblia, ela não é linear, né? Então existe uma teoria bem interessante até, de que esse momento em que Jesus está andando sobre as águas já é pós-ressurreição. Que pode ser pós-ressurreição. Por quê, Éder? Porque quando os discípulos o viram, acharam que ele era um fantasma. Então significa que provavelmente existia uma luz nele, brilhando. Isso é conjectura, tá, gente? Isso não está escrito, são linhas teológicas, pensamentos e tal. E que ele estava em seu pleno poder, né? De poder andar sobre as águas e os discípulos não o reconhecer, achando que era um fantasma, porque ele brilhava, porque de alguma maneira era muito estranho de se ver no meio do mar. E aí a gente, muitas vezes eu já ouvi assim, pô, e eram homens adultos. Não, não eram adultos, tá? Lembram? O único homem formado, assim, um homem adulto que tinha era Jesus e Pedro. Os outros discípulos provavelmente eram jovens e adolescentes, na sua faixa ali dos 15 aos 17, no máximo 18 anos de idade. Então, eram todos novos, cara. E estão no meio do mar, o mar quase matando eles. De repente vem um cara. Cara, até a gente saía correndo, se tivesse como correr do barco. E aí Jesus fala, né? Não tenha medo. Coragem, sou eu, não temas. E aí a gente tem essa história do Pedro, né? Que, cara, os 12 viram Jesus. Por que só Pedro teve essa ousadia de ir? Então, precisamos muitas vezes ser como Pedro. Quando no meio da tribulação, no meio da dificuldade, precisamos falar assim, Senhor, eu posso ir até ti? Eu vou até o Senhor? Ou então tomar a atitude como Pedro, sabe? Jesus falou, venha, desce do barco e vem. Então, muitas vezes a gente precisa descer do barco e ir de encontro com Jesus. Mesmo que tenha o mar, os ventos, as tribulações, tudo. Só que qual que é o foco? Jesus. Não podemos... Porque quando a tribulação vem, quando o vento contrário, assim como Pedro aconteceu. Então, o nosso foco, eu acho que essa passagem aqui, o significado dela todo é esse. O nosso foco tem que ser Jesus. E precisamos muitas vezes ser ousados. Minha internet está... Precisamos ser ousados como Pedro. E aí mostra Jesus indo para o outro lado lá e tendo compaixão das pessoas e curando. E a gente volta à parábola a história da mulher do fluxo de sangue, né? Que só de tocar na
nas roupas de Jesus, só de tocar na trança dele ali, as pessoas já eram curadas. É isso aí, gente. Hoje ninguém vai falar, ninguém vai discutir comigo. Sim mesmo, é isso. Só falou coisa sensata hoje, Éder. Você fala todos os dias, né? Você fala todos os dias, mas só falou coisa sensata, não tem nada pra discutir hoje, não. Ai, Deus, é bom. Hoje foi uma pregação, não fez toda a palavra, não. Gente, só que muitas vezes a gente precisa entender, eu não quero isso, tá? Não sou pregador, não tô aqui pra... a ideia é a gente aprender um com o outro, tá? Mas o interessante é deixar fluir, né? É ser natural. Mas não me deixem falando sozinho, fico triste. Nós estamos aqui ouvindo atenta. Quero aprender com você. Certo. Aprender um com os outros. Mas estamos só comendo hoje, né? Deus me deu essa vontade de falar do reino e eu falo mesmo. Muito bom ver. É que vocês engolir isso aqui. Igual aquela a gente leu, não lembro em qual. E ele falou assim, ó, vem aqui e coma esse livro. É o que a gente está fazendo hoje. Éder, a única coisa que ficou no meu espírito que eu queria compartilhar é assim, ó, você falou assim que as igrejas estão cheias de joio, né? Isso é verdade. Mas aí existe uma forma da gente passar uma mensagem que não tem como não ter peso quando os outros estão errados, né? Quando você fala uma coisa que é verdadeira, a verdade ela expõe o pecado, né? Não precisa nem você falar do pecado, a verdade expõe o pecado. E não há nada que a gente possa fazer. Se você só falar a verdade, o pecado já vem à tona e você se torna perseguido por isso. Mas a gente tem que ir de propósito, começar a pensar numa forma de espalhar o evangelho de uma maneira... Eu não sei se é possível, tá? Tô falando da minha cabeça. Sabe quando você atrai pelo filé? Sem estar falando da consequência disso? Eu tenho essa dificuldade. Por isso até que eu me parei de falar um pouco do evangelho, porque eu falava com muito peso. E aí eu comecei... Bom dia, meu amor. Deita lá, vai dormir, vai. Tá muito cedo ainda. De falar, eu fico pensando, como é que eu vou para a internet começar a falar de uma forma leve e divertida? Porque isso atrai mais, né? Mas eu não sei se é possível. Eu não sei se é possível. Jesus fazia só falar a parábola e o pessoal já ficava tudo uriçado com ele, né? De verdade, no meu coração, eu acho que não tem mais tempo para agradar. Eu acho que não há mais tempo de querer atrair multidões para agradar, para depois haver uma transformação. O evangelho foi por muito tempo pregado dessa maneira. Pregado só sobre o amor, sobre graça, sobre ressurreição. Não ajudou, né? Só piorou. E arrependimento de pecado. Se arrepender, se arrepender, se arrepender. Eu acho que o evangelho hoje precisa ser pregado do início ao fim. Desde o pecado no Gênesis até a volta do rei em Apocalipse. E isso muitas vezes não vai agradar, não vai trazer. Só que o que eu penso, o que eu preciso pensar e como eu penso hoje? Não sou eu que faço. Eu preciso fazer. Eu preciso, vamos supor, gravar um vídeo e colocar, e deixa que Deus coloque as pessoas para assistir. É verdade. Não tenho que me preocupar com o público, porque é ele que vai trazer esse público. Sim. Ontem eu estava, essa semana, esses dias, não lembro com quem que eu estava conversando sobre isso. A maioria de vocês aqui não estava no começo. E quem estava no começo não está mais aqui hoje. Então, não é assim. Então, deixa Deus fazer. Deixa Deus ministrar. Deixa Deus agir, entendeu? E aí, então, a gente... Desculpa. Deixa Deus agir e aí a gente vai só sendo usado por Ele e a obra, no final de tudo, é dele. Tem toda a razão, Éder. E não passe mais a mão na cabeça. Não tem mais sentido. Eu vejo assim,
Eu vi hoje um artigo passando aqui falando que a energia do mundo está mudando. Não sei se vocês já leram sobre isso. Está tendo uma mudança de ciclo. Sim. E aí as pessoas estão tendo mais alergia, até falaram nesse estudo, né? Que isso tem a ver com isso, com alergia. Também está provocando essa mudança da física quântica, vamos falar assim, desse campo energético da Terra para estar obrigando a humanidade a passar para o próximo ciclo. Vocês viram isso? São os sinais. É. É o mundo espiritual se manifestando. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Eu ou o Éder? Qualquer um. Fala você, Éder. Não busquei muito isso, mas os sinais, cara, os sinais. É assim, eu vou falar do que eu entendi também. Sabe desse tempo que está tendo da questão política? Bolsonaro, Lula aí? Então, é realmente um fechar de ciclo e um início de outro. Eu militei muito pro Bolsonaro, militei mesmo. E não é porque eu era fã do Bolsonaro, não, porque entre os dois eu acho que era o mais correto. O outro comprovadamente tinha roubado, mente, engana. Então não fazia sentido colocar uma pessoa que era assim lá em cima para mim. O outro podia ser duro, mas era correto. E aí, quando o Lula ganhou, eu fiquei muito revoltada. Eu fui falar com o Senhor, por que você permitiu isso? E aí Deus falou comigo o seguinte, a primeira orientação que ele me deu, ele falou assim, eu não quero que você se envolva com a política, saia, diz que isso é coisa do mundo. Você se envolveu até aqui, mas não se envolva mais. Vai saindo de fininho, vai largando isso. Não se envolva, Deus falou comigo. E aí depois a outra explicação que ele me deu isso é para fechamento do tempo profético, porque está na hora do anticristo se levantar. E o anticristo vai se levantar no meio ao caos. E é por isso que esse Lula tinha que ganhar, porque o caos precisa vir. Se o caos está perto de chegar, é porque Jesus também está próximo de chegar. E essa mudança de ciclo, essa mudança de comportamento precisa existir. E aí, quando ele me falou isso, eu entendi. E aí eu me afastei e senti paz no coração, sem sentir nenhum tipo de medo. Porque se você está correto e sincero diante do Senhor, ele pode vir hoje, pode vir amanhã, quando ele voltar, não interessa, a gente vai subir. É aqueles que se agarrariam. E outra coisa que ele me falou, que eu fiquei bastante triste, que esse processo político já foi um processo de separação de trigo e joio. E aí, gente, a minha mãe, a minha irmã, tudo petista. Falei, ixi, lascou. Esse povo não se arrepender da última hora. Fantasia. É o início da fantasia. Exato, porque foi revelado o coração das pessoas. O anticristo se levantar, é necessário haver uma apostasia na igreja. É muito bom saber que não sou só eu que penso assim. Não, eu acho que isso é uma visão geral e o Espírito fala com todos os filhos sobre isso. A gente às vezes não tem muita clareza, mas a gente sabe no nosso espírito. Sabe? E é isso, gente. Não vai demorar muito mais tempo, não. Não sei se 10 anos, se 5 anos. Mas sei que numa escala muito veloz para que o cumprimento da palavra seja feito. É Apocalipse mesmo. Muito mais rápido do que a gente imagina. E por isso se mover, essa mudança energética no campo da Terra. Sim. Realmente é. É o espiritual começando a invadir o nosso mundo físico. Eu também quis ficar revoltada e tal, mas assim, nada sai do controle de Deus, né? Nada. É que a gente precisa... É o que a minha oração tem sido. A vontade de Deus tem que ser soberana. E a gente precisa compreender qual é a vontade de Deus. Fala, dona Neide. Desisti de falar. Pessoal, vou ter que sair, tá? Eu tenho que levar os meninos para a escola às 7 horas. São 6h19, tem que acordar a molecada lá. Bom dia para vocês. Deus abençoe. Amém. Obrigada pela explicação. Quando as pessoas falam muito essa questão do joio e o trigo, né? Eu sou meio assim com essa questão, porque quando a gente afirma assim, ó, fato, as igrejas estão cheias de joio, né? Por que é necessário o joio estar dentro da igreja? Porque sem o joio não revela quem é o trigo. Peraí, Neide, fala mais um pouquinho. Próximo do trigo, há uma possibilidade de se tornar também trigo ao longo do processo. Porque quando a gente fala joio e trigo aqui, o Senhor deu a parábola referindo-se a plantações. Mas trazendo para os nossos dias, a gente fala de pessoas. Né? Então, assim... Neide, só um pouquinho. Eu achava que ele tinha que conviver ali, a gente não podia tirar, porque nós poderíamos confundir.
Mas então não é isso? Não, na concepção da Neide é necessário por quê? Enquanto o joio está crescendo junto com o trigo, a gente consegue ver realmente o verdadeiro trigo. Porque o joio nada mais é do que aqueles que não são, vamos dizer assim, nascidos de Deus, que o diabo infiltra para que venha minar aqueles que se converteram ao Senhor. Vamos ter esse pensamento. Mas como saber quem é quem? Através dos frutos. Mas, um exemplo, se você é convertido no Senhor e você anda com uma pessoa que você sabe que não é, eu estou dando um exemplo, tá, gente? Que você sabe que não é. Mas se você realmente tem o seu projeto e o propósito, que daí você vai incomodar ele de duas formas. Ou vai ter o desejo de buscar o mesmo que você tem, ou se espera e sai de perto de você. Porque vai te incomodar o que está em você. Então, na minha concepção, o joio é necessário estar dentro da igreja, porque o joio vai revelar quem verdadeiramente é trigo. Então, assim, e também há a possibilidade de, ao longo do processo, o joio desejar ser trigo, porque a gente fala hoje, no dia de hoje, pessoas. Então, eu não sou, tipo assim, eu tenho um pensamento muito em relação a isso, eu vou até dar um exemplo. Um período atrás, quando eu ainda fazia parte de um corpo, de um sistema religioso, tinha um jovem que ele era muito atribulado. Mas as pessoas dentro da igreja só via aquele jovem como o quê? Atribulado. Então, estava assim, aquela, nossa, fulano está na igreja, mas não é convertido, vamos dizer assim. E um dia uma pessoa até falou para mim, chegou em mim e falou assim, revoltada. Eu fico revoltada com esse guritinho da igreja, porque faz isso, o pastor não toma uma atitude tirada, tal, tal. Aí um dia eu falei para ela, vem cá, você é juiz na vida dele? Aí ela, por quê, Neide? Eu digo, vem cá, em vez de você se incomodar, porque ele está assim, está no nosso meio, tem a oportunidade de caminhar com a gente, ver o correto e se converter, você entra numa linha de falar mal, de criticar, aí amanhã depois, quando está lá fora, vai dizer assim, porque não era de Deus. Porque é mais fácil para as pessoas falarem isso, do que chamar para perto e cuidar, que é o nosso papel. Porque, ó, quando a gente vê essa parábola mesmo aqui das águas, nesse 14, o Senhor Jesus deu uma ordem para os discípulos, não foi? Ele falou assim, ó, e logo ordenou Jesus que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado. Então, Jesus deu uma ordem, obedece quem? Eles podiam dizer, não, não vou, mas Jesus mandou, eles foram. Você acha que quando Jesus subiu, aí despedido da multidão, subiu ao monte, o monte significava que ele estava no lugar mais alto. Ele não viu de lá os discípulos no meio do barco? Ele estava no lugar alto. E aqui fala que subiu, né? E foi orar. Porque, no meu modo de ver, por que Jesus foi orar? Logo após todo aquele milagre que alimentou todo aquele povo, eu fui lá reconhecer que não era nada por mim, mas era por Deus, vamos dizer assim, né? Fui agradecer algo do tipo. E lá de cima, Jesus conseguia ver os discípulos no meio do bar, no meio, com aquele vendaval todo atribulando. Mas mesmo assim, Jesus dando uma ordem, mandando eles passar para o outro lado, eles tiveram medo. Jesus não estava distante deles. Então, se a gente trouxer para os dias de hoje, eu tenho esse modo de pensar, e é isso que eu busco sempre, é o seguinte, é errado, mas quem sou eu para julgar, para condenar o pecado, ou erro, alguma coisa? O que eu posso é estender as mãos. Porque igual Pedro, tá, vamos lá, manda ter contigo, mas Jesus deixou bem claro aqui no 27 o quê? E Jesus lhe falou logo dizendo, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Então, ele anima, tem de bom ânimo, porque já estava entristecido, e não tem mais o que vai acontecer. Sou eu estou contigo. Então, assim, hoje é muito essa questão do evangelho hoje se tornou muito assim, a gente até fala Nutella, porque as pessoas querem servir a Cristo com tudo que agrade a ela, vamos dizer assim, com tudo que me agrada, com tudo que é bom para mim. Mas e quando eu tiver que passar na adversidade, quando eu tiver que passar na tribulação, será que eu vou conseguir ter esse bom ânimo? Será que eu vou conseguir que o Senhor está sendo comigo mesmo naquilo ali? Né? E que exemplo que eu tiro disso aqui? Comunhão eu preciso ter. E lá embaixo ainda vai dizer assim, ó, e logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele estava tão perto que ele só estendeu a mão. Mas mesmo estando perto de Jesus, o que ele fez? Olhou para o lado, para as ondas, olhou para o joio, tirou o foco de quem estava na frente, que era o Senhor Jesus. É isso aí.
É Que eu muito. tenho um comentário do 28, assim. Pedro, ele não estava testando Jesus, algo que nos foi ensinado a não fazer. Ele foi o único no barco a reagir com fé. Sua impulsiva solicitação o levou a experimentar uma demonstração incomum do poder de Deus. Pedro começou a afundar porque tirou o seu olhar de Jesus e passou a prestar atenção nas altas ondas à sua volta. A fé vacilou quando Pedro percebeu o que estava fazendo. Provavelmente não caminharemos literalmente sobre as águas, mas poderemos enfrentar situações muito difíceis. Se atentarmos para as circunstâncias ruins que nos cercam, sem crer na ajuda de Jesus, também poderemos desesperar e naufragar. Para mantermos a fé, quando tudo for difícil, devemos enfocar o poder de Jesus e não nas nossas imperfeições. Ou seja, olha para frente. À frente está Cristo. Quando eu olho para os lados, eu vejo joio. Onde eu não lembro um filme que eu assisti, que eu achei muito interessante, que eu levei a essa passagem. A pessoa desceu do barco e andava. Aí, quando ela olhava para baixo, afundava o pé. Eu não sei que filme que foi esse. Só sei que houve crítica quando eu falei desse filme para uma pessoa, não sei o quê, isso é espiritismo, não tem nada a ver. Mas eu levei para um lado assim, tão, nossa, uma visão, assim, foi tão bonita, né, para mim, peguei para mim. E quando a pessoa olhava para baixo, aquele lago, aquele rio se tornavam em coisas escuras que puxavam para Você está baixo. falando de Acabana. Verdade. É mais interessante que depois que ele passa o processo lá de ressignificação, que ele volta, ele tenta andar sobre a água sozinho. Não consegue. Jesus Gente, aí só funciona. Quem estava no barco falava, olha para frente, olha para frente. Eu fiquei imaginando isso, Elizabeth, olha para Jesus e tal. E aquilo foi lindo. Eu chorava. Eu levei tudo para o espiritual ali nesse filme. Você sabe o que esse filme nos ensina, Elizabeth? Uhum. Você precisa ter o controle da sua mente. É verdade, né? Porque naquele momento ele estava passando uma batalha na mente dele. Gente, eu recebi um monte de crítica em casa por ter comentado sobre esse filme e contando no modo espiritual, né? Assim, das coisas boas, do lado bom. Nossa, mas fui criticada, assim, eu falei, nossa, mas vou assistir de novo, nem que for sozinha. Muito bom. É a árvore sendo atacada de pedras. Gente, Tem coisas que a gente cresce, né? Eu tenho dessa. Eu vou, assim, num cinema, escolho um filme e aí chego lá, ele não é aquele que eu estava desejando, mas eu transformo ele assim, falo, olha como que o inimigo faz e tal, e começo a levar para o modo espiritual, aquilo vem como aprendizado, assim, sabe? Falei, poxa, não vou perder meu dinheiro, vou ver o que o inimigo está falando aí, peraí. Só para registrar aqui, né, nessa parábola do joio, na parte ali no 28, né, não, um pouquinho antes, quando os servos perguntam, né, mas Senhor, o Senhor não semeou semente boa, né? Aí ele fala assim, o inimigo fez isso, né? Respondeu, né? Aí ele fala, mas e aí, o que a gente vai fazer, né? O Senhor não quer que a gente tire? O Senhor não quer que a gente faça alguma coisa? Aí ele fala, não não quero que faça nada, né? E aí, tem aqui num livro aqui de apoio, né? Falando assim, essa parábola nos adverte que o teste supremo não será nas atuais aparências, mas no juízo final. Até lá, os discípulos devem ser pacientes e não esperar ser capaz de colocar todos em seus devidos lugares, né? A igreja da terra será sempre uma comunidade mista. Ou seja, e uma grande questão é que a gente fica
A gente, eu estou generalizando, tá, pessoal? Na verdade, assim, a questão, ele quer ficar julgando, tentando separar já aqui na Terra, né? Fala, não, mas é fulano, mas é ciclano. E Jesus está falando, fala, não, vai ser misto até quando vier o fogo, vamos dizer assim, né? Você me levou a uma curiosidade, Diego. Assim, como que nasceu o joio, né? Quem plantou o joio? Diabo. Aquele mesmo Aqui, né? Explica na parábola. aqui na parábola é o Ele diabo. jogou no meio da semeadura, isso? No meio da plantação. Ele explica a parte que ele explica a parábola. Ele fala que o Senhor foi lá, plantou a semente. Quando Tá certo. O diabo veio e plantou o joio. Tá certo. Inventou uma planta lá que tinha serventia nenhuma. Hoje, o que seria, na minha analogia, assim, na minha concepção? É aquelas pessoas que, mesmo estando dentro da igreja, não querem ter vida com Cristo. Não querem buscar o caminho dele realmente, não querem ter esse tempo para a palavra, esse tempo individual. Então, é aquela pessoa que qualquer coisa que se fale, se deixa levar. Mas, você comentou, né, Neide? Eu penso o seguinte, eu penso que é muito mais difícil de enxergar alguns joios dentro da igreja, viu, Neide? Do que fora. Muito mais. Eu penso que tem pessoas na igreja que você olha e fala, nossa, glória a Deus, né? Pela vida de... Confunde, né? Fala, a pessoa tem unção ali. Mas é. Fora uma simples conversa, você já vê. A prova é que se parecem, né? É o que Jesus fala. Você tem que olhar. Aí você vê o fruto. Tem que olhar o fruto. Exato, é o que vai conhecer, é o que vai fazer realmente a separação. É o fruto, porque aos olhos, todo mundo é bonitinho. De uniforme, todo mundo é bonitinho, é santo. Todo mundo é igual, né? Gostei do uniforme, Neide. Todo mundo é santo, todo mundo é bonitinho. Mas e quando tira aquelas vestes? Quem que pode ver, se não o Senhor? São as máscaras. Aí fica mais fácil, né? É a máscara da religiosidade. Mas no fim de tudo, vai cada um cuidar da sua vida. Que não cabe a nós saber quem que é joio e quem que é trigo, a gente tem que buscar esse trigo. E quem vai julgar tudo é o próprio Deus. Então... Nós sendo trigo o tempo todo, nós vai saber quem é joio. E pode você sendo trigo, quem garante que alguém não te julga como joio? Isso aí. É isso, exatamente. Porque você se coloca na concepção, e muitas das vezes o próprio joio não se auto-rotula como joio. Então, qual que é o meu papel? Fazer a minha parte. Isso. O Senhor nos ensina isso. Exatamente. Por isso que se alguém coloca a gente como joio, por isso que a gente é trigo, que ele tá te julgando, é uma perseguição. Então, somos trigo. Pelo menos estamos, acho que no caminho certo. E o trigo não tem como, gente. O trigo, ele dá frutos. O trigo, ele onde passa, faz transformações. Onde passa, toca as vidas. Porque essa é a função dele. Ele é, como diz o Nicolas, é um pequeno Cristo na Terra. Cristocêntrico, é um pequeno Cristo na Terra. Então, onde ele passa, faz uma mudança ali. É isso aí. Precisamos buscar a nossa intimidade. É muito individual. E um dia, eu acho que eu já comentei isso aqui, mas um dia a gente estava no carro, estava ouvindo uma música e veio muito no meu coração, e é realmente isso daí. Quando vai haver essa separação? Com a tribulação, com as perseguições, com as coisas que já estão acontecendo. Foi o que a Cristiane falou. E já está começando a se separar o joio do trigo. E é bem claro, e isso é necessário, porque é necessário que haja a apostasia da igreja, que é a separação do reino, né? A separação do cristianismo. Desculpa. Saúde, muita unção, graça e virtude. É esse engano que está... Fala amém. Amém. Você tá igual a Isabelle já. A gente espirra, ela
Saúde! Ela quer que a gente fique falando. Amém. Aí a gente está nesses dias, então é necessário que haja esse esfriamento, é necessário que haja essa apostasia. E se não houver a apostasia da igreja, o anticristo não aparece. Está na Bíblia. É necessário que haja esse esfriamento da igreja. Para quê? Para que duas coisas aconteçam. Para que ele apareça e para que a religião global aconteça. E para que se veja quem é quem, né? Você sabe o que é interessante? Já foi lido aí, desculpa aí, você já leu, no 13 aqui, no finalzinho, quando ele fala do 47, 48, mas que é o 49, que ele vai falar assim, ó, igualmente o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada no mar, e que apanha toda a quantidade de peixes. E estando cheia, a puxaram para a praia, e assentando-se, apanharam para os cestos os bons e os ruins, porém lançaram fora. Quando ele lança a rede, pega todos. Uhum. Aí no 49, assim será na consumação do mundo. Virão os anjos e separarão os maus de entre os justos. Mas você viu que quando ele lança a rede, ele pega todos, os bons e os ruins. É porque é para todos, né? A palavra, exatamente. Então, como que nós hoje, seres humanos mortais, que lá atrás Deus teve misericórdia, hoje a gente vai querer fazer ou separação? No sentido da palavra, vamos dizer assim, né? Porque eu sou mais santo, outro é menos santo, eu sou mais puro, outro é menos puro. Não cabe a... Bem claro, é para todos. Mas nesse percurso, nesse caminho, vai ver quem é bom e quem que é o justo e quem que é o justo. E, no momento certo, os anjos. Não é nem eu. É isso aí. Preparará. É isso aí. Não é muito forte. Então, precisamos estar prontos. Preparados. Com as lamparinas acesas. E é individual. Não é nem lamparina acesa, é com azeite sobrando. É. Porque eu não me coloco, eu não estou me achando nem nada, mas eu já não me coloco como as damas de honra, assim, me coloco como aquele cara que grita, acorda porque o noivo está chegando. Porque a igreja está dormindo. E, cara, e como eu tenho ouvido mensagens de pessoas falando isso. A igreja precisa despertar. O noivo está voltando e a igreja está dormindo. Tá achando que é só mais um. Tá achando que é só mais um mover de ciclo. E não é. Não é. A gente tá. Você começa a estudar sobre tecnologia, as coisas estão acontecendo, cara, tá tudo muito rápido. A gente já tá aí nos princípios das dores e a gente só tá esperando a apostasia chegar de vez e tá chegando. E a gente tá vendo assim o grande líder cristão do mundo, né, que é reconhecido, né, se ajuntando com as outras religiões para se transformar numa religião só. Então, pro anticristo tomar posse de verdade, o falso profeta tem que se levantar também. Então, e essas coisas estão acontecendo. Os ponteiros estão se mexendo e a igreja está dormindo. Ainda tem aquele pensamento de que Apocalipse é um livro fantasioso. E não é, está começando a acontecer, os sinais de Mateus 24 estão acontecendo, e a igreja está dormindo. E quando chegar a tribulação, e já está chegando, já é o início de separar o joio do trigo. E quem vai separar isso são eles mesmos, é o próprio Espírito. A apostasia já é o sinal dessa separação. E ai daqueles que acham que estão corretos. Por quê? Porque estão frios. Igual a gente estava conversando com o primo da Márcia. Ele tem seu lado assim, meio bem torto, assim. Eu não gosto de julgá-lo, e nem julgo, porque ele conhece o evangelho, e quem sou eu para saber se ele vai ou não pro reino? Mas ele busca as coisas do mundo. Ele buscou, eu nem sabia, mas a gente já tem aqui em Campo Grande 2 igrejas LGBT, e ele é muito para essa área, e ele foi numa dessas igrejas. E ele falou que lá é mais do mesmo. O líder espiritual lá não é muito diferente de outros líderes religiosos, que só está interessado em você e no seu dinheiro.
Ele falou assim, cara, só tá pensando em quantidade. Ele falou assim, pô, ele é filho de pastor. Tá, tem a vida torta, mas é filho de pastor. Então, querendo ou não, ele tem uma base bíblica, ele conhece um pouco. E ele falou assim, cara, ele pegou um versículo e pregou 1 hora em cima de um versículo. Então, tipo assim, chegou uma hora que ele já não estava fazendo mais nada. E quantas vezes a gente vê isso dentro de igrejas? Então, precisamos estar atentos. Os sinais estão aí, a apostasia está aí, Jesus vai voltar e a gente não pode estar dormindo. E precisa estar com o azeite pronto. E eu hoje tenho me colocado nessa posição de ser o cara que tá vendo e tá gritando, acorda, Jesus tá voltando, quer você acredite, quer não. E aí as damas de honra que estiverem com os azeites prontos, elas vão participar da festa, aquelas que não tiverem, já era. E tem muita dama de honra aí, muita igreja que... Atalaia, né, Éder? Atalaia, é isso aí. Atalaia. Somos atalaias. E nós que estamos acordados desde as 5 da manhã somos atalaias. Precisamos avisar os outros. Só que lembre-se, como disse lá em Ezequiel, pregue, fale, nem todos vão te ouvir, nem todos vão acreditar, porque são casa rebelde. Mas fale assim mesmo. Fale em si mesmo, né? Fechou, gente? Eu aprendi aqui nesse grupo que não sou eu quem convenço, mas que eu devo abrir a boca, eu devo. Então, Você deve lançar a semente e deixar isso. que a terra... Isso. Muito bom. Posso receber críticas, mas ela não vai voltar vazia, né? E quem convence é o espírito, né? Lançar semente não é convencer do crescimento. Isso. Eu brigava bastante porque eu queria convencer as pessoas. É porque você colocava a semente na terra e ficava, cresce. Gostei dessa, hein? Fechou, gente. Olha, 6h45 já. Pode orar, Beth, para a gente encerrar? Pai de amor, louvado seja o teu nome. Que dia maravilhoso. Poder acordar, poder alimentar-se de ti, da tua palavra, do que tu deixaste para nós. Pai, quantas pessoas estão perdendo, já levantam correndo, já estou atrasada. Jesus, desperta mais e mais a tua igreja, Pai, para buscar mais a tua presença, estar mais diante de ti. Como é precioso esse momento. Eu te louvo, te bendigo por todas estas coisas que aprendemos hoje, ó Pai. Que venhamos a transbordar nesse dia, Pai. Transbordar por onde passar. Que venhamos a gerar muitos frutos, ó Deus, muitos frutos, para a honra e glória do teu nome. Desperta-nos a cada dia mais, para que possamos estar atentos para ouvir o teu chamado. Espírito Santo de Deus, eis-nos aqui. Maranata, vem Jesus. Te louvamos, te bendizemos por todas essas coisas. Que essa palavra, Pai, venha frutificar em nossa vida, que o nosso viver possa demonstrar o teu reino, ó Deus, que possamos ser como o Senhor, que todos possam olhar para a nossa vida e dizer, ali vai um cristão, reflete a luz de Cristo, para a honra e glória do teu nome. Esse é o meu desejo para esse dia. Abençoa todos desse grupo, a todos que não puderam estar aqui. E eu quero interceder como o Éder, incomoda, Pai, quem está dormindo, para que venha buscar mais o teu reino, crescer, aprender mais de ti, porque é a última hora. É a última hora, Pai. Toque em cada vida e com amor, Pai, e traz para mais perto de ti, para ter esse anseio, esse desejo, essa fome da tua palavra. No nome de Jesus. Seja conosco nesse dia. Esta é a minha oração. No nome de Jesus. Amém.
E assim a gente encerra a nossa leitura com essa oração. A gente leu hoje o capítulo 13 e 14 de Mateus. Foi maravilhoso aprender e crescer com as palavras de Jesus e entender que precisamos dar frutos. É muito importante. Se você gostou, compartilha, curte, deixa um comentário. E eu quero te fazer o convite. Esteja conosco ao vivo, segunda a sexta, às 5 da manhã. Que Deus te abençoe.